Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria conversar com vocês nessa manhã. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2016, e hoje eu gostaria de falar a respeito do consumismo. Nós vivemos numa sociedade bastante consumista. Nós vemos os produtos sendo oferecidos a nós pela televisão, pela internet, por todos os meios de comunicação, pelo rádio. Nós vemos as pessoas oferecendo produtos a nós na tentativa de dizer a nós ou de nos convencer de que aquele produto é a nossa salvação. Aquele produto será o motivo da nossa felicidade. Aquele produto é a solução para todos os nossos problemas. Como diz certa propaganda, quando você abrir esse refrigerante, você estará abrindo a felicidade para você. E as pessoas vão acreditando nisso, vão se deixando conduzir por isso. Elas vão permitindo que as propagandas criem nelas necessidades que não são necessidades. E a partir disso começam então a usar o seu dinheiro para comprar, se atropelam de todas as formas para criar um padrão de qualidade que inclua esse produto no seu consumo diário. É por isso que a gente não basta ter um determinado telefone, a gente precisa do telefone de última geração, é por isso que a gente não se contenta com um carro. A gente precisa e sente a necessidade de trocar de carro quase que sempre. Por isso que a gente vai desenvolvendo apetites em todas as direções. E quando você vai perscrutar os reais motivos, as reais motivações, às vezes agimos como zumbis. Simplesmente aceitamos os apelos do marketing, vamos acreditando no que estão tentando nos dizer, e nós vamos então sendo jogados, manipulados pelo mercado. O mercado lança um produto novo, diz pra gente que a gente só pode ser feliz comprando e adquirindo e experimentando aquele produto. A gente acredita e vive na função de satisfazer os apetites do mercado que foram transferidos a nós, interiorizados em nós e agora fazem parte também da nossa vontade, do nosso apetite. O mercado, então, conseguiu, com sucesso, transferir a nós esse desejo e essa, entre aspas, necessidade de comprar. É assim que as indústrias estão crescendo, é assim que as empresas estão crescendo, é por isso que as empresas, entre aspas, inteligentes gastam mais de 50% do seu orçamento em marketing, porque é fazendo isso que vai girando então a máquina do consumo. E então, 50 anos atrás, por exemplo, 60 anos atrás, nós éramos muito menos bombardeados pelas propagandas. Nós vivíamos de forma mais simples, e há inclusive um estudo de que nos Estados Unidos o índice de satisfação na vida, do que eles chamaram lá nessa pesquisa de felicidade, mas que na verdade é a satisfação de viver em paz, tranquilo, ele foi diminuindo com o passar do tempo. Nos anos 50, 1950, a gente consumia muito menos, a gente tinha muito menos, inclusive vivia muito menos, mas os índices mostram que havia uma qualidade de vida maior, uma satisfação de vida maior. Hoje, nós vivemos mais, a expectativa de vida aumentou, a gente consome muito mais coisas, mas ao mesmo tempo
o nível de estresse, de angústia, de tristeza, de depressão, de gente querendo se matar, de gente vivendo a vida sob um ponto de vista negativo, pessimista, é muito maior do que de 50, 60, 70 anos atrás. Então, isso faz a gente pensar a forma como a gente lida com esses produtos na existência. As escrituras são muito claras quando elas nos ensinam o seguinte. Primeiro, Paulo, escrevendo aos irmãos, disse: se você tem o que comer e tem o que vestir, esteja com isso satisfeito. Veja que essa é uma mensagem muito atual. É uma mensagem, de fato, contra o nosso consumismo. Se você tem o que comer, tem o que vestir, esteja satisfeito, seja feliz, porque você tem aquilo que é de fato necessário. Tudo o mais é bom que a gente desfrute? Claro que é bom. Claro que é bom ter coisas adicionais, até porque em cada cultura, em cada época, nós temos uma configuração de sociedade diferente. Nós temos, de fato, necessidades que são criadas a partir dos avanços tecnológicos. Hoje, por exemplo, todo mundo precisa aprender a operar um computador, por exemplo, porque isso se tornou parte de tudo que a gente vive na sociedade. E então, quem não se atualiza fica para trás e não consegue fazer operações simples, não é? Que cada vez mais está informatizado. Por exemplo, haverá um tempo que talvez a gente não vai ter outra forma de tirar dinheiro do banco senão pelo meio eletrônico, não é? Então, a tecnologia, então as sociedades vão mudando, vão transformando-se nas suas dinâmicas e a gente precisa, obviamente, de determinadas coisas hoje que antigamente não era preciso. Mas o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Não se deixe governar por todos os apetites da sua interioridade. Porque a gente não tem fim nas nossas ambições. Se você dar vazão a todos os seus desejos, você nunca será satisfeito. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer a versão mais atualizada. Você sempre vai querer estar no topo do consumismo. Se você se deixar levar pelos seus apetites e pelos apelos do mercado, você nunca será um homem feliz, uma mulher feliz, equilibrada. Porque você vai se sentir diminuído, por exemplo, se você não comer no shopping. Você vai se sentir menos importante se você não tiver aquele celular da marca da maçãzinha mastigada, por exemplo. Você vai se sentir menos feliz se você não tiver uma televisão de 70 polegadas. Se você se deixar levar pelos seus apetites, você não vai encontrar o caminho da satisfação nunca. Por isso, bem-aventurados são aqueles que aprenderam que se tem o que comer e o que vestir, isso é o suficiente para andar em paz, satisfeito, pleno e em estado de graça. Por isso, um outro conselho das Escrituras para a gente é para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, mas antes a gente apresentar com ações de graças e súplicas a Deus tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos deixa ansiosos. A ansiedade, às vezes, é causada pela nossa vontade de consumir. Hoje em dia, nós estamos vivendo a experiência de que as pessoas compram não porque precisam, mas porque querem se sentir melhores. E há um link, não é? Do consumo com o status, com o poder, com
com aquilo que te deixa por cima nos padrões dessa terra. Quem consome muito está por cima. Quem consome muito, quem compra muito, é melhor do que outros. Esse é o valor do nosso tempo. Então, é relevante a gente saber que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Porque isso não é uma apologia à pobreza, mas com certeza é uma mensagem que bate de frente com o nosso consumismo. O fato de Jesus, aquele a quem a gente segue, ser alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, é uma mensagem que deixa todo ser humano consumista e que se diz seguidor de Jesus extremamente abalado nessas suas convicções de consumir, consumir e consumir. O mestre a quem a gente segue é alguém que se abdicou das riquezas desse mundo porque entendia que há valores maiores do que as riquezas. Nós estamos vivendo um tempo onde a riqueza é mais importante do que caráter, de que ser rico é muito melhor do que você cuidar das pessoas, por exemplo. Por isso que ninguém tem tempo para nada hoje em dia. Ninguém tem tempo para ouvir o outro, ninguém tem tempo para gastar com o outro, com a necessidade alheia. Porque tempo é dinheiro. E dinheiro é o nosso alvo, é a nossa busca, é o nosso desejo. A gente é capaz de fazer financiamentos e empréstimos no banco para conseguir satisfazer os nossos apetites. Mas a gente não tem a mesma voracidade para ajudar o outro. A gente não faz empréstimo no banco, por exemplo, para satisfazer a necessidade do próximo. Mas a gente percorre céus e terras. A gente faz 3 jornadas de trabalho. A gente ocupa toda a nossa agenda com aquilo que proporciona dinheiro para satisfazer os nossos desejos, o nosso consumismo. Por isso, nós temos que pensar seriamente como estamos gastando o nosso dinheiro, como estamos administrando os nossos recursos. A quem esses recursos chegam? Paulo teve uma experiência com a igreja da Macedônia, que era uma comunidade extremamente pobre financeiramente, mas era uma comunidade rica, riquíssima, milionária em generosidade. Paulo disse: na sua terrível pobreza, eles foram ricamente generosos, deram o que tinha e deram além do que podiam dar para satisfazer as necessidades dos irmãos em Jerusalém. Isso é muito profundo. Paulo disse também a Timóteo: olha, oriente os ricos da comunidade, para que eles sejam ricos também em generosidade. Jesus também disse: dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Dificilmente. É como passar um camelo pelo buraco de uma agulha. É difícil. Porque não dá para servir a Deus e a mamon. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. E a grande maioria daqueles que são ricos financeiramente não conseguem dominar os seus apetites. A grande maioria só vivem para si mesmos.
A grande maioria transformaram o dinheiro no seu senhor. E às vezes, quando agem na direção do outro, a gente pensa que significa generosidade, porque são quantias altas, mas para ele não é nada, é sobra da sobra. Não faz nenhuma cócega em si mesmo. Não faz nada, não muda nada, não faz diferença nenhuma. E generosidade de verdade é aquela que você oferece sabendo que aquilo te custa. Não é sobra. Por isso que Jesus falou muito bem da oferta da viúva pobre, em detrimento das quantias depositadas pelos ricos, porque ela dava tudo o que ela tinha e os ricos estavam dando apenas do que sobrava. Se isso não fizer a gente repensar o nosso consumismo, nada vai fazer a gente repensar. E a minha oração é para que nós sejamos senhores do dinheiro que a gente recebe e não escravos do dinheiro. A minha oração é para que qualquer um que esteja desejando ser rico e que está caindo em armadilha, conforme as Escrituras, que está abandonando a fé por causa disso, que se converta do seu caminho, que se arrepende e volte. Porque o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Amém.